Antes de começar, quero também agradecer a Porta do Som, porque através do som de vocês me fez com que conectasse com todo o circuito da voz de vocês todos, enquanto os tambores tocando, me fez conectar com toda a energia de vocês, tudo que estiveram aqui. Isso foi muito gratificante, muito obrigado pelo toque de energia de vocês. Isso me levou lá em cima depois para poder voltar, né? Muito obrigado mesmo, gratidão. Tio Ailton, muita força pela caminhada. Muita luz também no mesmo tempo, um bom descanso, que eu sempre tenho caminhado pensando muito como seria sem você, nós aqui. E por isso peço o grande Espírito para que te caminhe junto com vocês sempre, com a gente. E você, Cristina Itaquá, muita luz também pelo caminhar, muita força, como uma mulher guerreira. Eu admiro muito. E é por isso que o mundo ainda se sustenta de trazer essa esperança. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Agora vocês vão apreciar o som que eu sopro, que vem de dentro para fora, que é o Nheru, que é o Mata Atlântica, que nós consideramos grande espírito, onde as almas se banham, que é a nossa Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica trouxe a voz que começa assim.
Aê, 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 agujeve te jiu cheru te nondengua che chiu te nondengua toi wi katua nyete ko ekwegu cheru te nondengua che chiu te nondengua pamba eteka toi deuru pare já etena de pediu chegara de tre quatro ora metena de peta chemai tete ko ta chere chaita gujeve te cheru te nondengua. Obrigado, Pablo, por nós receber nessa casa. Muita gratidão. Obrigado mesmo. Have it there. Obrigado. Boa tarde. Eu até, nesse momento, não sabia o que falar, mas quero falar um pouco que vem... Estava ouvindo eles falar sobre a importância de valorizar essa forma de compreender o universo, conversar, sentir. Então, me pareceu muito isso, eu senti muito isso. Então, a sociedade que criamos padrões para ser aceito. Só que esses padrões que eu vejo que é aceito por minoria e esse padrão está matando pessoas, né? Que é essa forma de competir, como que a escola dá essa ensinamento, não sei se é ensinar, não sei direito como que é ensinar, porque o sábio, quando ensina a tocar, sentir a terra, sentir a energia, o aroma, o cheiro. Então, ensina a compreender, a lidar com pessoas, né? Ensina a falar. Nas escolas, fala quando você fala, aí fala o quê? Não, fala qualquer coisa. Aí, qualquer coisa, o quê? Né? Nós falamos DAU. DAU significa se expressar de dentro para fora e usar esse suspiro e tem uma corda vocal que é úmido e a lábio tudo úmido para fora e vem molhada de dentro para fora e é tocada pelo cordão vocal que faz o tom e toca. E onde você fala assim, toca de dentro para fora para ser ouvida, para ser entendida. Isso que chamamos de DAU, não simplesmente uma fala. Fala, o que é fala, né? Fala. Então, nós falamos, DAU é que tudo isso vem de dentro para fora. E é isso que se diz quando se fala dentro de uma escola que seja, não sei se é escola, mas onde se conversa com os mais velhos e compreender, ouvir o tom das pessoas e o tom do cada vocal que trabalha, toca para ser ouvida. E por isso que vem no final amor.
Então fala, toca de dentro para fora com seu vocal úmido, para ser compreendida o amor. É isso que se fala na tradução, no pé da letra, em português, a nossa fala, né? Então, só que estou explicando o método de explicar o nosso corpo, como que o nosso corpo se expressa dessa forma, né, desse entendimento. E é por isso que nós falamos de eu e tu, vento, água, eu, terra, eu e tu, vento, e onde por vir eu, tcheu, wara, reté, que é meu corpo, que é o corpo debaixo do céu, mas que meu corpo é água, terra e ferro, e com suspiro, e também faço parte desse universo. Então, eu sou essa aqui. Se eu maltratar uma planta, eu estou maltratando eu mesmo. Se eu cortar uma árvore, eu estou cortando eu mesmo. Então, tudo essa forma de entendimento, eu tenho que levar isso comigo. Então, nas escolas não é ensinada dessa maneira. Então, eu vejo assim que a escola viva é uma forma de sair desse contexto, de aprender de verdade. O que temos aqui no Brasil? O Brasil fala quantas línguas? O Brasil tem diversas culturas, um sotaque diferente um do outro. Como que é Brasil, né? Então, aprendemos de verdade o respeito dentro do Brasil, né? Então, vamos ser brasileiro de verdade. Esse ser brasileiro de verdade é colocar a mão colocar o pé no chão, pé de areia, sabe, andar, sentir, né? Ter respeito com as coisas, ver o código. Aqui na cidade é muitos códigos. Você vai passar a estrada, aí tem que olhar ali no farol vermelho. Aí se parou, aí você passa. Na selva também é a mesma coisa. Por exemplo, se tem uma formiga, se tem os insetos, tem pássaro. Então você tem que ouvir o pássaro cantar. Dá para ir ou não? Se a pedra é escorregadia, se há um espinho, tem peçonhentas. Então, existe essa forma de vida que é muito também regra da natureza. Se você não souber viver na natureza, você morre de fome, né? E a mesma coisa na cidade. Se você não souber viver na cidade, você morre de fome. Todas essas coisas existem dentro do sistema que a gente criou. E esse sistema que criou, eu falo, nós criamos porque eu me considero gente, que esse sistema que o humano criou tem que viver no padrão, né? E aí, só para a gente falar questão do respeito e o amor, né? Eu vou começar como que o sábio fala. Eu perguntei assim, como que o mundo foi criado? Aí o sábio falou assim, então senta que ouça. Aí eu sentei, ele falando assim, há milhares de milhares no meio do escuro, surgiu-se um Deus. Aí, há milhares de milhares no meio do escuro, Deus pensou.
há milhares e milhares do meio do escuro, Deus, nosso Pai, criou uma luz, pequena luz. Há milhares de milhares do meio do escuro, Ele criou primeiro uma ave que é coruja. E aí milhares e milhares no meio do escuro se criou um colibri, que é o beija-flor. Então a coruja ficou como mensageiro da noite e o beija-flor criou mensageiro do dia. Aí milhares e milhares no meio do escuro se criou-se uma árvore originária. Aí milhares e milhares no meio do escuro, Ele criou uma cobra. Milhares e milhares no meio do escuro, Ele criou os deuses, para começar ter uma de proteção. Aí milhares e milhares no meio do escuro, criou-se planeta. Aí milhares e milhares no meio do escuro, Ele criou o Sol. Milhares e milhares no meio do escuro, criou todos a água, criou vento, criou vida no planeta. E aí no final das contas Ele fala assim: por isso você nunca pode ter medo do escuro, porque o escuro é a mãe de todo o universo, inclusive Deus. Então, o escuro, onde não tem apontamento, não tem classificação, o escuro é o lugar que se esconde o amor verdadeiro, porque o escuro não escolhe ninguém. E é por isso que o amor está lá dentro, não está para quem veja. O escuro é onde tem o segredo do que você tem, o verdadeiro amor, que quem conhece o amor somente o sentido, lá dentro, bem na ponta do escuro, são as mulheres. Então, as mulheres estão de parabéns, vocês realmente são muito amorosas. E também vocês vai defender as pessoas que vocês gostam, se unhas e dentes. É diferente que o homem. E o homem, amigo hoje, mas amanhã não pode ser amigo, não tem problema. Então, o homem é mais difícil. Mas as mulheres são muito sagrado, porque realmente tem um coração dentro do escuro que não escolhe ninguém. Então, o escuro não escolhe, não sabe quem é o belo nem o feio. O escuro não aponta para ninguém. O escuro somente é amor. E é por isso que quando a gente dorme, agora nós estamos aqui, a hora que dá o sono, vai todo mundo para casa e vai dormir. Aí a mãe sono, nina a gente de novo, aí dorme. Obrigado.
Deixa eu terminar. E eu acho que é por isso que quando a gente nasce, a gente está ainda dentro do ventre da nossa mãe, a gente está no escuro, não enxerga. E a partir do momento que a gente nasce, enxergamos. E depois, quando a gente vai encontrar a morte, também a gente volta para o escuro. Então, todas as coisas que nascem dependem do escuro, todas as coisas. Então, a nossa mãe escuro sempre está presente. Quando a gente sai para fora, sempre tem a sombra, porque o escuro sempre está ao lado de você. Toda. Quando você pensa, quando quer rezar alguma coisa, tem que fechar o olho, porque você tem que ouvir a resposta do escuro. E é por isso que é extremamente importante sentir nosso próprio corpo, valorizar o nosso próprio corpo, valorizar a nossa fala, valorizar o ouvido, valorizar a ótica de enxergar, de fala, porque todas as coisas são sagrado. E é por isso que a gente não pode apontar para ninguém, coisa que escola não ensina. Obrigado.